A aula de hoje nós vamos abordar, amigos, o assunto geometria molecular e a interação entre as moléculas, tá? Quando a gente fala em geometria, a gente está se referindo a quê? Quando eu falo em geometria molecular, eu estou me referindo a uma forma, uma maneira de como as moléculas se apresentam. Mas isso aqui lembra aula de matemática. Não é uma aula de matemática, mas os princípios são matemáticos. Vamos encontrar geometrias lineares, triangulares, piramidais, então, tetraédricas, vai ter uma relação direta com o conhecimento da geometria. Eu irei apresentar as principais formas de geometria molecular. Eu peço a você que fique atento, porque esse assunto ele é pré-requisito para uma série de informações que nós vamos ter ao longo das nossas apostilas. A primeira coisa que eu citei para você foi o quê? Geometria molecular é você buscar descobrir a estruturação de determinados componentes, de determinadas estruturas, saber como é que uma molécula ela se apresenta. De uma maneira geral, a gente tem exemplos distintos para cada situação. Eu posso pegar, por exemplo, a água, só para a gente ter uma noção. A água tem como estrutura molecular 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio. Quando a gente verifica a molécula de água, a gente encontra essa situação aqui, veja. 2 ligações covalentes. E aqui a gente vai chamar de moléculas angulares. Fica assim, a gente vê assim. Na prática, a gente vê dessa maneira. Essas composições, especificamente aqui eu dei o primeiro exemplo das moléculas angulares, elas vão estar presentes em todas as nossas avaliações no tocante a entender o comportamento de determinadas moléculas, a saber como é que elas se apresentam, como é que elas se estruturam. Eu apresentei aqui um grupo de moléculas, as principais, e a gente vai trabalhar cada uma delas. Linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica e outras. Vamos lá. Vamos começar pela mostragem através desse desenho para que você possa entender o que é que eu quis dizer. Quando você olha a molécula representada na letra A, você verifica que essa estrutura lembra uma linha. Quando você olha na molécula B, você verifica que essa estrutura também me lembra uma linha. Então, de cara, já dava para perceber que estas duas moléculas seriam moléculas de geometria linear. Se você der uma olhadinha na letra F, você vai ver um elemento central aqui de azul e 4 átomos ligados aqui. Como, por exemplo, a molécula do gás metano, CH4. Olha aqui, ó, um ligante, um átomo central, tá vendo? Um átomo central e 4 átomos ligados a ele. 4 lembra tetra. Isso aqui seria uma molécula de geometria molecular tetraédrica. Entre outros exemplos que a gente vai ver ao longo da aula. O que eu queria te mostrar é que você consegue visualizar isso de maneira muito simples. E a estrutura que mais vai aparecer para nós é a estrutura das ligações covalentes. Porque essas estruturas são aquelas que os átomos têm os seus elétrons sendo compartilhados. Eles precisam compartilhar elétrons, principalmente os não metais. Olha a primeira geometria molecular que a gente vai aprender. A primeira geometria molecular que eu vou te ensinar é a linear. Essa geometria molecular linear, ela pode acontecer de 2 maneiras. Primeira, 2 elementos. 2 elementos. Mas ela também pode aparecer com 3 elementos. Não entendi, Vanks, vou lhe explicar. Esses 2 exemplos que eu tenho aqui, esse aqui é o HCl, é o ácido clorídrico, e aqui HBr é o ácido bromídrico. Quando a gente faz a representação através das estruturas de Lewis, fórmula estrutural, fórmula molecular, etc., a gente vai lembrar que o hidrogênio tem 1 elétron na última camada, o cloro da família 7A tem 7. E fica assim, ó. Pela representação de Lewis, você vai lembrar. E aí gera isso, ó. O que eu tenho aqui? 2 átomos. Então, a primeira coisa que eu vou te ensinar. Geometria linear é aquela constituída por 2 átomos. 2.
Aqui tem o HCl, aqui temos o HBr, hidrogênio com um elétron, bromo da família 7A com 7. 2, 4, 6, 7. Representação? Esse tracinho aqui do meio que eu estou riscando é o quê? Isso aqui é a valência. Uma valência é o compartilhamento de quê? De um par de elétrons. Então, primeira geometria a aprender. Geometria linear. Qual a característica dela? 2 elementos. Podendo aparecer também 3 elementos. Vamos, como é que seria com 3 elementos? Eu vou te mostrar. Com 3 elementos, eu teria na geometria linear uma estrutura com um átomo central, com 2 ligantes, sem sobra de elétrons. Dá um exemplo. Quem é esse moço aqui? CO2 é o dióxido de carbono. O carbono é da família 4A e o oxigênio da família 6. Família 4A, 4 ligações covalentes. Família 6A, 2 ligações covalentes. Veja o que é que acontece. Olha que bonito. Carbono no centro, oxigênio, oxigênio. 4 elétrons do carbono, 6 elétrons do oxigênio. Quando nós montamos essa estrutura, quantos elétrons ficam compartilhados aqui? 4 pares. Então, aqui eu tenho o quê? O, dupla, C, dupla, O. Essa ligação aqui também apresenta na sua estrutura uma geometria linear. Tem 3 elementos, está vendo? 3 elementos. Não existe sobra de elétrons aqui no meio. Antes, como assim sobra de elétrons? O carbono ocupa os 8. Se tiver sobrando alguma coisa, não esteja sendo compartilhado através de uma ligação covalente, essa estrutura não será linear. Ela vai ter um outro nome. Olha aqui o exemplo que eu acabei de citar para você. Tem esse moço aqui, CO2, ele não ficou assim, ó. Aqui ele, ó. Carbono da família 4, oxigênio da família 6. Quando você vai montar, cada parzinho desse aqui, ó, cada par é uma valência. Cada parzinho desse aqui é uma valência. Então, você fica oxigênio, dupla, carbono, dupla, oxigênio. Aqui está, ó, a representação. Vanks, eu noto que você coloca X e ponto, e nos livros a gente só encontra pontos, né? Ó. Você sabe por que eu coloco X e ponto? Para você saber quando é covalente comum, quando é covalente ativo. Ajuda muito. Então, primeira das geometrias. Ficou claro? Geometria linear. 2 átomos ou 3, desde que nos 3 não exista sobra de elétrons. Olha aqui, ó. Não está sobrando ninguém aqui. Se tivesse sobrando alguém aqui, não era linear, era outra coisa. A gente vai aprender daqui a pouco. Próxima geometria molecular. Angular. Exemplo, água. O nosso amigo elemento água, o que é que nós temos? A água, nós temos o hidrogênio, que não tem família, e o oxigênio, que é da família 6. A gente vai fazer assim, ó. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Vou colocar um elétron do hidrogênio aqui, um elétron do hidrogênio aqui. E vou marcar os outros do oxigênio com X. Quantos tem? 6. 2, 4, 6. Olha como é que ficou essa estrutura. Preste atenção. Hidrogênio, ligação covalente, oxigênio, covalente, hidrogênio. Sobrou 2 elétrons aqui, também sobrou 2 aqui. Se não tivesse essa sobra, isso aqui seria geometria molecular linear. Havendo sobra de elétrons, ou seja, elétrons livres, vou chamar isso aqui de quê? Angular. Tá? Geometria angular. Então já foram 2. Primeira, linear. Quando é que é linear? 2 átomos ou 3 átomos sem sobra de elétrons no centro. Angular, 3 átomos. Angular tem 3 átomos e o que que acontece? Sobra de elétrons livres, tem pares de elétrons livres. Aonde? No elemento central. Aqui ele, ó, tá vendo o oxigênio? Sobrando 2. Vamos lá. Próxima geometria molecular. Denomina-se trigonal plana. O que é uma estrutura trigonal plana? Lembra o que, amigos? 3. Então, você vai ter um elemento central. Olha aqui a característica. Elemento central.
você vai ter o elemento central. Com o quê? Com 3 ligantes. Ou seja, com 3 ramificações. A outra característica, sem sobra. Sobra de quê, Vanks? De elétrons. O elemento central sem sobra de elétrons. Olha aqui o exemplo. BF3. O B e o F, nosso amigo B é da família 5. E o nosso amigo F é da família 7. O que é que acontece aqui? Ó? Eu vou ter 2 compartilhados aqui, com F. 2 compartilhados aqui com o outro F. 2 compartilhados aqui com o outro F. Trigonal plana. Piramidal. O que é uma estrutura piramidal? A estrutura piramidal vai ter o elemento central, vai ter 3 ligantes, e vamos ter sobra de elétrons. Lá na trigonal plana, sem sobra. Na piramidal, com sobra. Tá? Sobra elétrons. Eu coloquei o exemplo da amônia. Veja aqui a amônia, olha. O nitrogênio da família 5. Vou ligar com 3 hidrogênios, tá? NH3. O hidrogênio tem um elétron, estou marcando ele aqui. O nitrogênio tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veja como é que fica isso. Ó. Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Está sobrando um par de elétrons bem aqui. Essa representação está bem aqui, tá vendo? Ó? O que é que nós iremos fazer? Cuidado para não confundir quem. Piramidal é muito parecida com quem? Com trigonal plana. Piramidal temos um elétron central, 3 ligantes, lá na nossa trigonal plana também. E aqui difere um do outro. Na piramidal tem sobra de elétrons e na anterior não tem sobra. Próxima geometria, tetraédrica. O que significa tetra? 4. Então aqui você vai ter elemento central. O que mais? 4 ligantes. Com sobra ou sem, Vanks? Sem sobra. Não tem sobra. Sabe por que não tem sobra? Porque quando você faz 4 ligações covalentes, cada ligação que você faz é um par de elétrons. Então, 4 vezes 2, 8. 8 é teoria de octeto. Aqui, ó. Aqui o carbono com hidrogênio. Carbono com hidrogênio. Carbono com hidrogênio. Como é que fica isso? 4 ligações simples. Essa estrutura, elemento central, 4 elementos como ligantes, sem sobra de elétrons, eu vou dar o nome de quê? Tetraédrica. Observe que nós já vimos várias geometrias e cada uma tem a sua peculiaridade, a sua maneira de ser encarada. Fique atento. Próxima. Pirâmide trigonal. Vanks do céu, o que é isso? Pirâmide trigonal, você vai usar elemento central, 5 ligantes. Elemento central com 5 ligantes. Bem, quem é que eu estou fazendo com o exemplo aqui? Aqui o fósforo. Ó. Quantos ligantes ele tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tem sobra de elétrons? Não. Sem sobra de elétrons. Toda vez que a gente falar com sobra ou sem sobra, nós estamos nos referindo ao elemento central. Então, tetraédrica tem quantos ligantes? 4. E pirâmide trigonal tem quantos? 5. Tá? Octaedra, cuidado. O termo octa lembra 8, mas aqui o termo octa vai ser de 6 ligantes. Cuidado. O nome octa, prefixo, lembra-nos 8, mas nós não vamos trabalhar com 8 ligantes, apenas com 6. Então, o que seria a estrutura octaédrica? Elemento central. O que mais? Elemento central com 6 ligantes, sem sobra. Olha aqui, ó. Enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 flúor. Tem sobra de elétrons? Não. Não tem sobra de elétrons. Mas como é que você sabe que não está sobrando ninguém ali? Qual a família do enxofre? 6A. A família 6A faz quantas valências? 6. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Piramidal quadrada. Piramidal quadrada vai ter 5 ligantes. 5 ligantes. Detalhe, tem sobra, tá? Existe sobra de elétrons no elemento central. Existe sobra de pares de elétrons no elemento central. Como é o nome dela, Vanx? Piramidal quadrada. Olha o exemplo. Aqui está o bromo. Quantos ligantes? 1, 2, 3, 4, 5. Está vendo que tem um par de elétrons sobrando bem aqui? Pois é. Por quê? O bromo tem esse par de elétrons sobrando aqui das ligações covalentes, que já fez 5 ligações covalentes, né? E piramidal quadrada, esse é o nome. Aqui eu vou fechar essa primeira parte, que é a parte teórica, falando de um químico de suma importância para o nosso estudo, que é o Linus Pauling. Esse Linus Pauling ele é responsável por uma série de informações no mundo científico, mas a mais marcante, sem dúvida, foi a construção do seu diagrama, onde a gente encontra os níveis e subníveis de energia. Foi Prêmio Nobel de Química em 1954 e 1962. Um na área de ciências química e o outro na área sociológica, no Prêmio Nobel da Paz, em 1962. Ele fez muitas pesquisas, dentre elas estruturas moleculares, e teve uma grande colocação no mundo científico contra o desenvolvimento das armas nucleares. Então, aqui nossa reverência ao químico Linus Pauling. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar lá no início para lembrar com vocês, eu vou voltando para a gente lembrar as características. Vamos lá. Piramidal quadrada, elemento central com 5 ligantes. Octaédrica, elemento central com 6 ligantes. E pirâmide trigonal, um elemento central com 5 ligantes. Qual a diferença daquela anterior? É que essa daqui tem sobra de elétrons. A outra tinha sobra, essa aqui não tinha. Não tem. A pirâmide trigonal não tem sobra. Tetraédrica, elemento central, 4 ligantes. Piramidal, elemento central, 3 ligantes. Cuidado. Elemento central com 3 ligantes, mas ele tem o quê? Sobra de elétrons. Tem uma parecida com ela, com 3 ligantes? Tem. É a próxima. Trigonal plana. A trigonal plana tem 3 ligantes, mas não tem sobra de elétrons. Cuidado para não confundir com essa. Piramidal tem sobra, trigonal plana não. Angular, 3 elementos, o elemento do centro sobra par de elétrons livres. Angular com 3 elementos, sobra de elétrons. Vanx, tem alguma que outra que tenha 3 elementos que seja angular? Tem uma que não é angular. Quando você tem 3 elementos sem sobra de pares de elétrons livres, ela deixa de ser classificada como angular e chama-se linear. É o caso de quem? O dióxido de carbono, que eu vou te apresentar agora. Aqui, ó. Linear, 3 átomos, elemento central formando ligações covalentes, sem sobra de elétrons. Linear, 2 átomos em qualquer circunstância. Linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica e pirâmide trigonal, octaédrica, piramidal quadrada e a homenagem que a gente fez ao Linus Pauling.